Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicia o programa Evangelho e Vida pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, apresentador. No programa de hoje, nós vamos receber Claudete Maria, que vai falar sobre um tema do capítulo 9 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Vamos ouvi-la. Bom dia, querido amigo Henrique Fernandes. Bom dia a todos os ouvintes da emissora da Fraternidade, a nossa querida Rádio Rio de Janeiro. O meu muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de juntos refletirmos acerca de o Evangelho segundo o Espiritismo. Conforme Henrique já nos informou, teremos por base do nosso diálogo da manhã de hoje o capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, que nos faz um convite muito profundo à brandura, à mansuetude, à paciência, à resignação, à obediência às leis divinas. E nós gostaríamos de iniciar o nosso bate-papo, se assim podemos dizer, fazendo na íntegra a leitura do item 1, 2 e 3, para melhor refletirmos acerca deste assunto. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os que são pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Então, o que nós podemos nesse instante, meus irmãos, tirar de mensagem, de recurso para o nosso bem viver dessas palavras de Jesus? Porque Jesus, no item 3, ele diz que eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá condenado no juízo. E ele inicia esse item dizendo, já sabeis que foi dito aos antigos, não matareis. E quem quer que mate, merecerá ser condenado pelo juízo. Aí ele diz, eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá condenado no juízo. Ou seja, advertindo-nos que não basta apenas termos cuidado em não tirar a vida de alguém, em termos cuidado de não matarmos, mas ele nos diz além, ele nos convida a uma brandura, a uma mansuetude, a um estado interno muito superior, a um exercício da paciência, a um exercício da gentileza, a um exercício da brandura, para que de fato consigamos nos tornar canais, instrumentos, a fim de que ele consiga implantar o seu reino aqui na terra. E ele nos diz, nos itens 1 e 2, que seremos bem-aventurados se formos brandos, se formos pacíficos. Inclusive, ressalta que se formos pacíficos,
seremos chamados filhos de Deus. E diz no item 1, que nós possuiremos a terra. De que forma? Que possuir a terra seria esse? Será que Jesus estava preocupado em nos colocar presos à matéria? Será que Jesus estava preocupado em heranças terrestres, em bens terrestres, em vida física? Será que era disso que ele estava falando? Certamente que não. Jesus aqui nesses itens, ele nos esclarece na sua visão espiritual que a Terra transitaria, passaria desse planeta de provas e expiações a um planeta de regeneração, onde os seus ensinos, onde a sua mensagem teria vez em nossas almas, em nosso pensamento, em nosso coração. Ele então nos convoca ao altruísmo que nos promove de fato a felicidade real. Porque quando conseguimos perdoar, quando conseguimos vivenciar os ensinos de Jesus, de fato somos felizes. E ao contrário, quando cultuamos o nosso ego, temos atitudes egoístas, na verdade só estamos maltratando a nós mesmos, porque não seremos felizes dessa forma, não teremos a felicidade real. No livro, o Livro da Esperança, psicografia de Franciscano de Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na lição 22, há um trecho que Emmanuel diz que é preciso, é imperioso chefiarmos as nossas emoções para que nos alinhemos a uma conduta de equilíbrio. Ele diz que é preciso que a gente ponha freio, que a gente consiga ter autodomínio diante das circunstâncias pelas quais somos cercados no nosso dia a dia. Meus irmãos, como é atual este ensinamento? Como os ensinamentos de Jesus são atuais? Como eles são essenciais ao momento que estamos vivendo nesse instante? Porque temos recebido convites variados a partir do nosso próprio lar. Se não tivermos cuidados, se não tivermos vigilância, nós podemos de fato, como nos diz Emmanuel, ter atitudes impensadas que depois nos farão recorrer a uma consciência pesada, a uma consciência presa pela culpa e que só nos trará sofrimentos. Porque o próprio Evangelho nos fala. Ele diz para a gente que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer em virtude, nascer em novos pensamentos, em novas ações. Não só nascer na carne para o novo aprendizado, mas nascermos a cada dia. Porque cada manhã, como a manhã de hoje, é uma excelente, uma linda oportunidade que estamos escrevendo no livro da vida, para juntos, meus irmãos, com Deus, nosso Pai, com Jesus, o nosso irmão maior, esse modelo e guia da humanidade, junto traçarmos uma caminhada de luz, uma caminhada mais feliz, uma caminhada rumo ao nosso progresso. Porque lá em O Livro dos Espíritos, na questão 132, Allan Kardec pergunta aos espíritos, na 132 ele diz assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, ele diz que para que alcancemos a nossa perfeição espiritual,
claro, perfeição relativa, já sabemos, será necessário passarmos pelas experiências, pelas vivências, pelas vicissitudes. E para passarmos pelas vicissitudes, sobrepondo a carne, sobrepondo aos desafios do nosso dia a dia, será necessário, como Emmanuel nos fala nessa página do Livro da Esperança, chefiarmos nossas emoções, porque do contrário, se formos viver de qualquer maneira como todos vivem, pouca diferença faremos no mundo, sobretudo no nosso mundo interno. Pouco estaremos aproveitando a nossa experiência reencarnatória. Então é preciso recordar o que o próprio Jesus nos diz: olhai, vigiai e orai. É preciso fazermos esse autoexame diariamente, prestarmos atenção em cada atitude que estamos tendo, se estamos conseguindo de fato sermos mais brandos, mais mansos, mais amenos, como nos pede Emmanuel, se já estamos sendo esses canais, esses instrumentos de Jesus para que Ele consiga implantar o reino dele aqui na terra, para que essa terra seja de fato a terra que será possuída pelos brandos, pelos pacíficos, ou seja, que ela consiga transitar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Essa terra que sou eu, que é você, que somos nós, porque não é o planeta que passará para a regeneração. A transição não é do planeta, a transição é das criaturas, a transição é de cada um de nós. Outro item que nós gostaríamos muito de destacar na manhã de hoje, de refletirmos sobre ele, é o item 7, a paciência. Eu separei alguns trechos para nossa melhor observação. E diz assim o item 7, logo no início: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Então, muitas das vezes para nós, como que é difícil compreendermos que a dor é uma bênção. Então, vamos, no primeiro momento, refletirmos a respeito de como e quando que essa dor será de fato uma bênção. Ela será de fato uma bênção quando eu compreender o papel dela na minha vida. Porque enquanto que eu lutar contra ela, enquanto que eu não aceitá-la, enquanto eu não tiver resignação diante daquilo que eu passo, acabamos de dizer agora há pouco na questão 132 de O Livro dos Espíritos, que o nosso objetivo aqui na Terra é o nosso progresso, é a nossa perfeição. Mas para isso é preciso passarmos pelas vicissitudes, ou seja, pelas experiências, pelas adversidades que a vida nos traz. E seremos eleitos porque de fato, compreenderemos que a dor não tem um papel de nos machucar, que a dor não veio para nos arrasar, que a dor tem o seu papel, que é nos colocar, vamos dizer assim, em harmonia de novo com as leis, ou de nos impulsionar no nosso progresso espiritual. Mas a seguinte, o nosso espírito amigo protetor, ele diz assim: a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Então ele traz para a gente uma outra visão do que vem a ser caridade, não dispensando nenhuma das ações humanitárias, nenhuma das ações que nossos irmãos necessitam, nossos irmãos mais carentes, financeiramente dizendo,
que é uma bolsa, uma roupa, um agasalho, um prato de sopa. Mas ele diz que a caridade transcende a tudo isso, que a caridade, a maior de todas, é quando nós sabemos perdoar a todos aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer, para nos porem à prova a paciência. Então é muito mais complexo, vamos dizer assim, do que nós possamos imaginar. Às vezes achamos que estamos com o nosso dever cumprido. Se eu fiz a minha doação da cesta, se eu tirei do meu salário e ofertei alguma coisa ao meu irmão, achamos que já estamos com o dever cumprido. Mas a doutrina espírita veio para nos tirar o véu da ignorância, para dissipar a treva que ainda há em nosso olhar, para nos fazer ver além. Mais adiante, o Espírito Protetor ele diz assim para a gente: a vida é difícil, bem eu sei. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações, por outro lado, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas que as dores. Aí diz: coragem, amigos, tende no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer um de vós e nada tinha de se penitenciar. Então ele faz uma observação muito profunda e muito oportuna, porque ele diz que Jesus passou aqui pela terra e certamente não tinha o porquê passar por tudo que ele passou, por todo o sofrimento. Ele não estava pagando nada, ele não estava se reabilitando diante da lei. Ele se propôs a trazer a todos nós instrumentos para a nossa reabilitação espiritual, para o nosso aperfeiçoamento, veio nos traçar roteiros de vida, de libertação. Então, quando ele diz assim, que a paciência, ela é importante, seja no enfrentamento da nossa dor, seja no enfrentamento de uma doença, ele diz, o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Ou seja, ele diz que é importante a nossa elevação, a nossa visão acerca daquilo que nós estamos vivendo, a nossa visão mais apurada, mais espiritualizada, mais embasada nos porquês daquele sofrimento que estamos vivendo. Há um trecho de uma canção da Ana Cláudia Bittencourt, a canção intitula-se Irmã Dor, e que diz assim: ó irmã dor, se você chegar, vou te aceitar como espinho na flor. Ó irmã dor, fundo vou calar, me resignar pra sentir seu valor. Então diz que quando a experiência difícil vier, quando a dor bater a porta, é preciso fazermos silêncio íntimo para tirarmos as lições que ela deseja nos trazer. Caso contrário, estaremos apenas passando por sofrimento igual todo mundo está passando, mas sem tirar o proveito necessário com sabedoria e sem tirar as lições que aquele momento, que aquela experiência está nos proporcionando, está nos trazendo. Algumas pessoas que têm um conceito equivocado quando dizem que a doutrina espírita parece que louva, ressalta, engrandece a dor, mas não é isso. A doutrina espírita nos explica o porquê da dor, o porquê daquele sofrimento,
o porquê daquela aflição. É muito importante a gente lembrar sempre de Jesus e daqueles que passaram por grandes aflições, por grandes provas, por grandes adversidades. Lembro-me nesse instante da passagem do próprio Mestre, que é o nosso modelo e guia, quando ali insultado, quando ali sendo ferido, ele traz para nós um exemplo de perdão, dessa caridade linda, da qual ainda estamos distanciados, quando ele diz: perdoa-os, Pai, pois não sabem o que fazem. Naquele momento, o Cristo nos mostra mais uma vez a sua luz, a sua grandeza, o quanto ele era congruente de pensar, sentir e agir da mesma forma. E ainda nós temos muito que caminhar para chegarmos a esse estágio, para chegarmos a essa ação. Porque muitas das vezes nós estudamos, lemos, mas na hora do nosso testemunho ainda fraquejamos. Há uma página de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, que diz que é preciso que a gente não fique apenas se debruçando na teoria. É preciso que a gente traga esses ensinos que nós julgamos que são tão libertadores para a nossa vida diária. Então, meus irmãos, roguemos a Jesus, o nosso Mestre de amor e de luz, que nos fortaleça, para que nos convide de cada dia no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa nação de um modo geral, consigamos ser brandos, pacíficos, consigamos empregar a palavra da melhor forma possível, consigamos viver os ensinos de nosso Mestre Jesus. Que ele continue sendo nosso modelo, nosso guia, que ele continue a nos envolver, a trazer para os nossos lares as melhores e mais doces vibrações. Fiquemos todos com a paz dele nesse instante. Seja ele, de fato, o nosso modelo e guia. Um grande abraço a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.